Bom, a nossa missão agora, antes vamos ver a problemática. Nós temos três vetores, A, B e C. Cada vetor tem os seus componentes. O A, o X é 120 e o Y é 40. O B, o X é menos 100, o Y é 0. E o C, o X é 60 e o Y é 20. Está pedindo três coisas, né? Mas vamos começar pela primeira, como já é usual. Escrever as expressões de cada vetor. Bom, as coordenadas cartesianas dos vetores são representadas de uma maneira geral pela expressão vamos chamar de U, né? É igual U de X I mais o U de Y, que é o J, mais o U de Z, que é o K. Então seria num eixo tridimensional. Para ajudar no exercício, nós não temos o componente Z. Então, vamos trabalhar no plano XY apenas. Fica mais fácil, né? Então, o vetor A, como ele será representado? O A será representado assim, de A de XI mais AYJ. Então, esse A é igual. Quanto vale o X de A? 120. É só olhar aí na tabela do lado. 120i mais o Y é 40. 40J. Beleza? Vamos aqui, pegar aqui nesse cantinho. Isso para o vetor A. O vetor B é mesma coisa. B de X. Bx é I. Mais BY é J. Então, o nosso B, vê lá o B de X, vale menos 100. Certo? Menos 100 I. E o BY vale 0, né? Mas tem que pôr, né? Para saber que é 0J. Aí, ó. Sussa, né? Escrever as expressões de cada vetor. E vamos aproveitar aqui na sequência. O vetor C é a mesma coisa. Não, a mesma coisa é sovaco e axila. É parecido, né? Não tinha feito nenhuma graça. Então. É C de X de Y mais CY de J. Então, nosso C, quanto vale o X? Vale 60. Então, é 60i mais 20J. Pronto. Está aí as expressões de cada vetor. O item B, esse foi o A, né? O item B pede para calcular esse vetor resultante de A mais B
mais C. Ok? A mais B mais C. Bom, aí não tem... É como se fosse mesmo que assim calcular o R de A mais B mais C. Já que nós temos o A, o B e o C, né? Vamos pegar em X primeiro. Então, o R de X é AX mais BX mais CX. Então, nosso R de X, nós vimos aí nos cálculos do item A, que o A de X vale 120. Na verdade, nem precisava olhar, é só olhar nos dados, né? O B de X é menos 100 mais 60. Então, o nosso R de X vale 80. Muito bem. Agora vamos para o Y. O R de Y. Então, na teoria, o que é A de Y mais B de Y mais C de Y? Então, nosso R de Y, o A de Y, estão vendo lá na primeira que nós encontramos, o Y vale 40. 40 mais o B de Y vale 0, mais o C de Y vale 20. Então, o R de Y vale 60. Vale 60. Então, nós vamos representar esse vetor R, que é a resultante, né? De R de XI mais R de YJ. Então, como é que fica então? R de X está aqui no canto inferior esquerdo. R de X vale 80 e o R de Y mais 60J. Tudo bem? Aí, na verdade, nós também podemos calcular o módulo de R e qual é a direção. Mas é um pouquinho mais complicado, né? Mas, já que estamos aqui, eu vou apagar. Vamos aproveitar que você está prestando atenção. Então, vamos... Porque às vezes fala módulo, as pessoas têm uma visão assim esquisita do que é módulo, né? Só sabe que não pode ser negativo, mas como calcular? Vamos calcular o módulo de R, então. Bom, então vamos continuar. Eu apaguei tudo, vocês já viram que a coisa aqui vai render, hein? Então vamos calcular o módulo de R. Claro que módulo, então nós vamos pegar a raiz quadrada de R de X ao quadrado mais R de Y ao quadrado. Então o módulo de X, módulo de R
vai ser então raiz quadrada. O E de x é 80, né? 80 ao quadrado mais o R de y 60. 60 ao quadrado. Vou continuar aqui, vai. Já sabe que isso aqui é o módulo. 80 ao quadrado é 6.400 e 60 ao quadrado é 3.600. No cantinho, então, o módulo de R, então, ali dá 10.000, né? Raiz quadrada de 10.000. Portanto, o módulo de R vai ser igual a 100. Módulo de R igual a 100. Bom, agora nós temos que calcular a direção, ou seja, a sua inclinação ao semi-eixo OX, né? Positivo, né? Que é chamado de alfa, né? Porque ele vai ter uma inclinação. Então, como que nós... Então é em alfa, tá? Isso aqui é chamado esse eixo OX positivo. Por que positivo, pessoal? Está em módulo, né? Então é o alfa. Então vamos ter que calcular. Então a tangente de alfa de R a tangente é seno sobre cosseno, né? Tenta imaginar isso aí numa inclinação, é R de Y sobre R de X. Então, se nós isolarmos o alfa, isolando o alfa, então esse alfa de R é igual. Aqui a tangente vem dividindo, né? Então fica tangente a menos 1 desse trem aí, ó, R de Y sobre R de X. Coragem, irmãos. O fim está próximo. O que nós vamos fazer com isso aí? Então, substituindo pelo que temos, né? E com o uso de uma calculadora científica de preferência, porque senão fica complicado, o alfa de R é igual. Então fica... Vamos deixar essa tangente menos 1 aqui. De R de Y é 60 e R de X é 80. Mais um macaquinho aqui. O alfa de R, então, é tangente a menos 1 do que divide 60 por 80, dá 0,75. Eu queria que desse aqui, né? Então vou pôr um, portanto, o alfa de R é igual... Dá um pause. Eu dou um pause aí, vocês pausam o vídeo
e vamos pegar uma calculadora. Bom, calculando deu 36,87 graus. Ok? Vocês pensam que eu tenho calculadora científica? Não, não tenho. O problema é que eu baixei uma calculadora. Deixa eu ver se eu pego aqui o nome, lá na Play Store mesmo. E é excelente, já calcula tangente a -1, direto, sem burocracia. Deixa eu ver se eu pego aqui. Por incrível que pareça, não aparece o nome, só aparece como calcu, né? Então, para calculadora científica, vai aparecer um monte. Mas essa aqui é excelente. Fico devendo o nome. Bom, mas vamos seguir o enterro, né? Nós já fizemos, calculamos R, né? A resultante, A mais B mais C. E agora vamos, já vimos aí também em módulo. Agora vamos determinar o D. Certo? Vamos calcular o vetor diferença agora. Eles pedem para calcular o vetor diferença. Eles falam assim, determinar, é o item C, esse aqui. Determinar D, esse vetor diferença, como sendo o vetor A menos o vetor C. Bom, aparentemente não é um bicho de 7 cabeças, né? Nós já vamos pôr aqui então o dx. É D menos AC, né? dx é igual a de x menos C de x. Então, nosso D de x, o A de x, olhando lá na tabela de vetor, né? O x é 120. E o C de x é 60. Então, o D de x vale 60. Bom, vou pôr aqui do lado, para ficar um ao lado do outro. Agora nós queremos o D de y, né? O D de y. Mesma procedência, A de y menos C de y. Parece um negocinho fácil, pessoal, mas tem que praticar, porque na hora da prova tudo parece difícil. E como vai ter prova disso, então vale um pouquinho de paciência. O A de y, se nós olharmos lá, o A de y é 40. Menos o C de y. C de y vale 20. Na verdade, eu devo falar o inverso, é o y de C, né? Fica mais fácil de localizar. Mas o que importa é que o nosso D de y deu 20. Então, aquilo que nós estávamos procurando, né? O D como sendo D de x i mais D de y j. Então, o D é 60i mais 20j. Ok?
não foi assim complicado, né? O problema, pessoal, é que às vezes eles pedem módulo, né? Então, já que nós estamos estudando, mesma coisa que nós fizemos, vamos pegar isso em módulo, tá ok? Vou apagar só a parte de baixo. Bom, pessoal, então vamos determinar o módulo e a direção, tá? Vou anotar aqui, ó. Módulo e direção. Então, vamos primeiro para o módulo. Então, o módulo de D é igual a raiz quadrada de D de x ao quadrado mais D de y também ao quadrado. Então, o módulo de D é igual. Nós vimos que o D de x é 60 e o outro é 20. Esse aqui, então, vai de novo aquele 3.600 mais 20 vezes 20, 400. Vou continuar aqui. Então, o módulo de D é raiz quadrada de 4.000. Certo? Portanto, o módulo de D é igual a raiz quadrada de 4.000, né? A calculadora 63,25. Então esse aqui é o módulo. Agora nós temos que pegar a direção. A direção é aquele complicado, pessoal. Então vou pôr até aqui direção. E pior que no formulário que o professor disponibilizou, eu não lembro de ter nada disso. Então eles pressupõem que a gente tem que saber isso aqui, né? Então a direção, então a tangente de alfa de D tangente de alfa de D é igual a dy dx. Aquela mesma história, vamos isolar o alfa. Então o alfa de D é igual a tangente, passa por outro mesmo como tangente a menos 1. Ela está no denominador, né? Tangente a menos 1 do que de dy dx. Então esse alfa de D é tangente a menos 1 de 20 sobre 60. 20 sobre 60. Então o alfa de D é tangente a menos 1, que não é inverso, na verdade, ela está no denominador, né? Aqui dá 0,33. Então, finalmente, o que nós queremos é achar os graus, né? Agora vamos para a calculadora científica. Veja vocês aí que eu vou ver aqui.
Eu fico impressionado com a rapidez das calculadoras. Nossa, encostou na tecla, ela já disse que isso aqui deu 18,26 graus. Claro, estou arredondando. Depois do 26 tem 288, 99, 422. Mas o que nós queremos tá ótimo. Isso aqui, né? A direção. Essa direção é importantíssima, né, pessoal? Não adianta você ter o módulo tal, mas você não tem a direção. Então nós temos aqui uma oportunidade de extrapolar um pouquinho tudo isso aí que foi pedido. E tudo que o exercício pediu, vamos além, né? Já que nós estamos com ele aí, vamos praticar um exercício com os vetores diferença e soma. Primeiro vamos encontrar os ângulos entre os vetores R e D, né? Então nós teremos a seguinte configuração gráfica para os vetores R e D. Deixa eu dar um pause aqui porque vai tomar tempo. Bom, não se preocupe com a tortura do eixo Y, não. O que importa aí é o gráfico, né? Então, nós sabemos que os dois ângulos encontrados anteriormente, que nós calculamos, são o semi-eixo positivo OX. Então, o ângulo entre os vetores R e D será o que? Esse ângulo θ. Então, esse ângulo θ, ele nada mais é do que o alfa de R, que era o maior, né? Menos o alfa de D, que era o menorzinho. Então, o θ, quanto que vale? Aquele, o alfa R, nós encontramos 36,87 graus. E esse está aqui do lado ainda, 18. Na verdade, se nós quiser fazer um certinho aqui, é 18,43 graus. Aqui eu pus 18,26, que na pressa, na calculadora eu pus realmente 0,33. Certo? Eu pus 0,33. Mas aquele... Eu estou falando aqui nessa parte aqui, né, pessoal? Esse 0,33 é 2 dividido por 6, certo? Isso é uma dízima. Então, como eu na calculadora só pus 0,33, por isso que deu 18,26. Mas se pegar a dízima inteirinha, né, e calcular a tangente a menos 1, dá 18,43. Então, por preciosismo apenas, vamos apagar aqui. Apenas por preciosismo. E vamos por 43. Olha que diferença. Apenas se usar duas casas, dá... Se for pôr... Quanto mais casa vai pôr, não vai se aproximando de 18,43. Interessante, né? Mas... Vamos só calcular então aqui. Nós estávamos vendo a direção, né? A tangente. Sim, nós estávamos vendo essa diferença que eu parei aí por causa do 18,43. Então esse alfa, o θ, vai dar 18
e 44 graus. Também com aquelas arredondamentos, que esse 36,87 também está arredondado, assim como o 18,43 está arredondado, para só usar duas casas decimal. Bom, mas nós estamos aproveitando o exercício para extrapolar, fazer mais coisas ainda. Nós podemos calcular, isso tudo pode cair na prova, por isso nós estamos aproveitando para estudar. Nós podemos calcular o produto escalar de R e D. Então, R vezes D, então é Rx que multiplica dx mais Ry que multiplica dy. Então, nós temos que o R é 80i mais 60i. Isso nós já calculamos, né? 80i mais 60j. E o D, nós já calculamos também, é 60i mais 20j. Então, o nosso RD, o produto escalar R vezes D, então vai ficar 80 vezes 60 mais 60, o J agora, né? Vezes 20. Então, o produto escalar deles, 80 vezes 60 é 4.800, mais 60 vezes 20, 1.200. Então, o RD vai dar 6.000. Também, nós poderemos, se quiser esticar, isso pode ir longe até, né? Nós podemos, só vou mencionar para vocês, podemos calcular usando uma outra definição, o produto escalar, que é o produto dos módulos vezes o cosseno daquele ângulo θ. Então nós vamos chegar nos mesmos 6.000, tá? Então isso aí vai... Podemos usar matrizes, mas nessa altura do campeonato, tá todo mundo estafado, não vamos alongar não. Mas como uma revisãozinha, acho que valeu. Tudo bem, pessoal? Até a próxima. Eu estou estudando. Tomara que tenha pelo menos alguns aí acompanhando com caderno, sentado lá, acompanhando vídeo, fazendo, pausando, como se faz mesmo para estudar para uma prova, né? A gente sabe que tem os paraquedistas, né? Isso aí não tem jeito. Mas vamos nós, né? Que estamos focados realmente. Até mais.